Os Estados Unidos devem mais de 34 trilhões de dólares e mesmo assim continua sendo o país mais seguro do mundo para se investir. Enquanto isso, o Brasil arrecada como nunca e o brasileiro vive com medo de ter todo o seu patrimônio confiscado. Pergunto para vocês, como isso é possível? O que faz uma economia ser realmente mais confiável? Hoje, nós vamos falar do porquê que a economia americana funciona de uma forma muito confiável. E por que você precisa entender isso antes de continuar deixando todo o seu patrimônio no Brasil, com o risco Brasil, com uma moeda muito fraca chamada real. Neste vídeo você vai entender como funciona a economia nos Estados Unidos, como ela influencia o planeta inteiro e por que o brasileiro que ainda não internacionalizou o patrimônio ainda continua extremamente vulnerável. Meu nome é Paulo Coutinho, eu sou especialista em investimentos, eu tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro e este canal é perfeito para você que quer investir no exterior com segurança. Vem comigo! A economia americana, ela funciona como uma âncora mundial. Em uma crise global, o capital foge das economias instáveis e corre diretamente para o dólar. Motivo simples, os Estados Unidos funciona como uma âncora mundial. O dólar é aceito em 80% de todas as transações globais. Isso é o padrão. E por quê, pessoal? Porque há confiança, há instituições sólidas, liberdade econômica e estabilidade jurídica, o ponto principal. Os Estados Unidos funciona como um imã de capital, porque te oferece previsibilidade. Quando o mundo balança, o dólar segura a economia global. E é por isso que a economia americana continua atraindo muito capital, mesmo com juros baixos. Por quê? Porque ela sustenta todo esse sistema global. A dívida americana e o dólar como uma reserva mundial. Agora eu preciso te falar sobre o que mais assusta principalmente os investidores iniciantes quando ouvem falar nos Estados Unidos. Paulo, os Estados Unidos têm mais de 34 trilhões de dólares em dívidas. Isso é uma bomba relógio. Eles vão quebrar. E aí eu te afirmo, não vão quebrar. E eu vou te explicar toda essa narrativa que dizem por aí, e não é nada disso. Na prática, é por causa da dívida americana que o dólar é a base do sistema financeiro global. Vamos por partes. A maior parte da dívida americana é comprada voluntariamente pelo próprio mercado. O mundo inteiro quer comprar a dívida dos Estados Unidos. E por quê? Porque é um ativo mais seguro do planeta. Não tem risco de calote, não tem confisco, não tem pedalada, pessoal. Os Estados Unidos sempre pagaram suas dívidas, eu disse sempre, e isso constrói reputação de décadas. Os Estados Unidos devem em dólar, e quem imprime esse dólar? Os Estados Unidos. É como você emitisse a moeda que você vai pagar o seu próprio boleto. Mas não pense que isso é bagunçado, não. O Fed, o Federal Reserve, o Banco Central americano, controla isso rigorosamente. Para quê? Para que não tenha inflação, falta de emprego, um colapso dentro da economia americana. Isso é governança séria. E aqui não se imprime dinheiro descontroladamente como os países frágeis. A dívida americana é lastreada na maior economia do planeta. São mais de 27 trilhões de dólares de PIB por ano, com empresas que dominam os setores inteiros da economia global. Apple, Amazon, Microsoft, Google e por aí vai. É uma máquina de geração de riqueza. É diferente dos países quebrados. Os Estados Unidos têm demanda constante pelos seus ativos. Está gostando do conteúdo? Já deixa seu like e vamos falar sobre a confiança global. Confiança global é igual endividamento sem desvalorização cambial. Quando os países emergentes se endividam, a moeda derrete. E nos Estados Unidos é completamente ao contrário. Quanto mais dívidas, mais o mundo corre para o dólar para se defender. Isso se chama poder hegemônico monetário. O que importa não é o tamanho da dívida, é a taxa que você paga por ela. O Brasil paga 10, 12, 15% para se financiar. E nos Estados Unidos, eles captam a 3, a 4 e às vezes até menos que isso. E com demanda de sobra. Porque tem nota AAA e são considerados ativos totalmente livres de risco. Aproveitando que eu falei AAA, AA e por aí vai, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem o vídeo que eu fiz
tudo sobre ETF. Ali tem tudo sobre classificação de risco. O que você tem que pensar? Quando você tiver medo da economia americana e pensar no Tesouro do Brasil, no Tesouro Direto no Brasil, você está apostando contra histórias, contra fatos, contra trilhões de dólares que são injetados diretamente na economia americana. A dívida americana é o pilar e não é o problema. O verdadeiro risco, pessoal, é você manter o seu dinheiro onde todos os dias tem uma novidade negativa. Uma novidade negativa de taxação de investimentos, uma novidade negativa de aumento de impostos como o IOF, daqui a pouco baixa o IOF, daqui a pouco vai para o Supremo Tribunal, ou seja, uma canetada muda tudo. Esse é o verdadeiro risco, colocar dinheiro numa moeda muito fraca, onde não há confiança e não há nenhuma segurança jurídica. Política monetária independente. Fed versus o governo. Nos Estados Unidos, o Banco Central é blindado contra a interferência política. O Fed toma decisões com base em dados, não em popularidade. Isso garante previsibilidade, estabilidade e principalmente confiança. Quando o Fed fala, o planeta escuta, o mercado para. E quando ele sobe ou corta os juros, os chamados Fed Funds Rates, isso impacta diretamente no Brasil. O capital sai daí do Brasil e volta para onde? Para os Estados Unidos. Mercado emergente, o investidor americano tem medo e coloca aonde é o porto seguro dele, que é dentro da própria casa dele. A nossa Selic é reativa. Ela sobe e desce em resposta ao que o Fed decide. Em outras palavras, o jogo é jogado aqui nos Estados Unidos e o Brasil sai correndo atrás. Antes de te falar por que o mundo compra títulos americanos, já se inscreve nesse canal para não perder nada sobre o mercado financeiro internacional. Por que o mundo compra títulos do governo americano mesmo com juros mais baixos? O investidor global, ele não busca o maior retorno, ele busca o menor risco. E é exatamente isso que os Estados Unidos oferece para eles. E por que isso? Porque é um país com segurança jurídica, moeda forte, liquidez imediata, previsibilidade institucional. E é por isso que os bancos centrais, os fundos soberanos, as seguradoras compram as dívidas americanas, mesmo com juros de 1 ou 2%. Eles não estão jogando, eles estão protegendo o capital com trilhões. E fazem isso onde? No dólar, nos Estados Unidos. Porque aqui, pessoal, o que vale não é o rendimento, é a estabilidade. Confiança se constrói com instituições e não com discursos. E no Brasil, o governo faz mídia, ou seja, fica só da boca para fora. Nos Estados Unidos, pessoal, as instituições fazem trabalho. Vamos comparar. O IRS é previsível, que é a Receita Federal Americana. Ela é digital, ela é eficiente. Enquanto isso, a Receita Federal Brasileira muda as regras toda semana, tributa retroativo e vive criando insegurança jurídica. Aqui nos Estados Unidos, a Corte Americana decide com base na Constituição Federal. E, infelizmente, o STF, a Corte Brasileira, interfere aonde quer, como está o humor do político ou do generalzinho que infelizmente existe aí. É por isso que nos Estados Unidos tem a nota AAA e é por isso que o mundo respeita pela confiança e não por carisma. É uma instituição e uma estrutura que funciona. Se você quer que eu faça um vídeo passo a passo de como funciona e como é a diversificação no mercado internacional, deixa aqui nos comentários que eu vou preparar esse vídeo para vocês. O Brasil tenta ser rentável. Os Estados Unidos preferem ser confiáveis. O Brasil, ele te promete 15% ao ano. E nos Estados Unidos te oferecem 4,25% ou até 4,5%. Tem essa banda que é um pouco diferente do Brasil. Mas sabe por que as grandes instituições preferem os Estados Unidos? Porque rentabilidade alta sem previsibilidade é simplesmente uma armadilha. No Brasil, você tem que ganhar 15%. Para quê? Para compensar o risco, a inflação e a moeda e a justiça que não tem. Nos Estados Unidos, de 4,25 a 4,5 te deixa dormir completamente tranquilo. E é por isso que as empresas como Apple, como Google, como a Microsoft já nasceram aqui. Porque aqui o solo, pessoal, é firme.
o terreno não é movediço. O investidor brasileiro está completamente em risco. Por quê? Se você ainda tem 100% do seu dinheiro no Brasil, você está correndo um risco político, jurídico, cambial e institucional. Você está sujeito à instabilidade que já destruiu fortunas antes. Nós temos um histórico disso, pessoal. Congelamento de preço, confisco da poupança, calote de dívida pública. O Brasil não mudou, só pintou de novo. Se você não agir, vai pagar caro por ignorar os sinais que estão na mesa para a gente a todo momento. Diversificar, pessoal, internacionalmente é prudência, não é mais luxo. A pergunta que vocês devem estar se fazendo é: o que fazer agora? Só ter ações americanas pelo app da sua corretora brasileira, desculpa, mas não vai te proteger. Você precisa sim abrir conta no exterior, investir em ETFs de verdade, conhecer bonds, conhecer REITs, conhecer ativos dolarizados, estruturar sua sucessão e a blindagem patrimonial fora do alcance da legislação brasileira. Isso é internacionalizar com inteligência. E quem começar agora vai dormir tranquilo quando vier a próxima crise. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui: eu quero sair do risco Brasil e eu fiquei até o final. Curte esse vídeo, mande para alguém que ainda acredita que o Brasil é um lugar seguro. E também já aproveita e se inscreve nesse canal, porque aqui, pessoal, o papo é direto, realista e te prepara para proteger de verdade daquilo que realmente é seu. E se você quiser saber um pouco mais ou quiser saber do porquê que eu tirei o meu patrimônio todo do Brasil, assiste o vídeo aqui do lado. E muito obrigado, fiquem com Deus.